Está no ar mais um resumês do Papo de Bolsa. Pois é, esse é um quadro relativamente novo aqui no canal, onde eu faço um resumo dos principais fatos relevantes do mês que passou, porque tem muita coisa acontecendo a cada mês que passa e se a gente deixar tudo pro fim do ano, essa retrospectiva vai virar uma salada de frutas e a gente não vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, gente, eu comecei esse quadro em março, que foi um mês super maluco, principalmente para a Bolsa de Valores, com circuit breakers, com crise no petróleo e pandemia e tudo mais. E aí é claro que também foi o mês mais longo da história da humanidade, durou aí pelo menos uns 78 anos para passar um único mês, e a gente achou que abril seria um pouquinho diferente, porém foi um pouco diferente, porque ele não foi tão longo assim, mas ele também não foi um mês calmo, né? Pro mercado, até a gente não teve circuit breaker, nem nada disso, mas quando a gente olha para toda essa crise que a gente ainda tá vivendo, e quando a gente olha mais de perto ainda pro nosso Brasil, e a gente encontra, além de uma pandemia, uma crise política, aí a gente já começa a entender que sim, abril foi um mês muito louco também, que vale a gente fazer este resumês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal que não custa nada e assim me ajuda a crescer dentro da plataforma do YouTube e, claro, disseminar mais conteúdo sobre Bolsa de Valores, que eu sei que vocês gostam tanto quanto eu. Vamos então hoje falar um pouquinho de política, vamos falar também sobre os principais resultados de algumas empresas aí, porque sim, está aberta a temporada de resultados, então tem muita empresa entregando lucro, algumas entregando prejuízo, tem algumas aí que estão entregando resultados bem aquém do esperado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre petróleo, sobre taxa de juros, então vamos lá que tem bastante coisa, me acompanha até o final do vídeo e eu quero começar então do começo, respirando, óbvio, porque vocês falam que eu sempre falo muito rápido e eu esqueço de respirar, e isso é uma verdade, eu tenho que concordar com vocês, mas vamos falar então sobre política, gente. Vamos tentar acalmar os ânimos, não somente eu, mas vocês aí nos comentários também, porque eu sei que muitos acabam, às vezes, se matando por conta de política, e, gente, tá tudo bem a gente não concordar, e se vocês quiserem fazer qualquer tipo de discussão sobre isso, sejam educados um com os outros, assim como vocês sempre costumam ser, até porque tudo que eu vou trazer aqui são apenas notícias e não alguma opinião, beleza? Então vamos lá, gente, no meio de todas essas tensões entre pandemia e crises, a gente teve aí a demissão do ministro Mandetta, ex-ministro da Saúde. Acontecia aí que já tinha alguns dias ali no início do mês que o Bolsonaro ele dizia, vai mandar embora, não vai. O Mandetta dizia que ia ser demitido e não ia. E nesse chove não molha, no dia 16/4 foi oficializado então a demissão do ministro Mandetta, onde ele utilizou aí as suas redes sociais para informar todas as pessoas que estavam acompanhando o trabalho dele mais de perto. E aí, claro que logo em seguida, quem assumiu foi o Nelson Teich, o ministro mais expressivo do atual governo. E após isso, gente, no dia 24/4, aconteceu aí uma certa tensão entre o ex-também ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro. Por quê, gente? O Bolsonaro, ele quis exonerar o Maurício Valech, que até então ele era o diretor-geral da Polícia Federal. E aí é claro que o Moro não concordou com essa decisão e inclusive ele disse que nem sabia de tudo isso que estava acontecendo, não estava a par aí dessa oficialização da exoneração do Maurício Valech e ele acabou indo então a público, ele acabou aí fazendo um discurso, né, acabou conversando com as pessoas, com repórteres e todo mundo pôde acompanhar ao vivo e deu aí a sua declaração pedindo então a sua exoneração também. Então agora ele também é um ex-ministro. Só que o que aconteceu? Deu o maior bafafá quanto a essa questão por conta de todo o discurso que ele fez. Porque ele falou frases do tipo, não é uma questão do nome, tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O grande problema dessa troca é que haveria uma violação da promessa que me foi feita do que eu teria carta branca, de que eu teria carta branca. E estaria havendo uma interferência política na Polícia Federal. E aí, esse tipo de coisa acabou pegando um pouco pesado. Muita gente entendeu que isso sim seria uma acusação do Sérgio Moro para o Bolsonaro. E ainda tem mais, tá? Porque ele disse assim, cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco de realizar essa substituição. E ainda disse, o problema é permitir que seja feita interferência política
na Polícia Federal. Esse foi basicamente o resumo de tudo isso que aconteceu. Nesse dia, o mercado inteiro parou para assistir o discurso dele, que passou ao vivo, e aí, como no fim das contas ele pediu para sair do governo, e eu acho não, né? O mercado como um todo, ele até gostava do nome dele, porque se não gostasse o mercado teria subido, né? Mas o que aconteceu foi que de imediato o mercado aí caiu mais de 9% aí, quase atingindo ali os seus limites para um circuit breaker. Não aconteceu, mas nesse dia que teve então esse pronunciamento do Sérgio Moro, ocorreu toda essa oscilação no mercado. É claro, gente, eu tô falando pra vocês, tô falando que eu gosto, eu desgosto, tô falando que a reação do mercado foi que se sai o ministro Moro, o mercado despencou tudo aquilo que despencou. É claro que depois ele deu uma recuperada aí, mas basicamente de política é isso que está acontecendo. É claro, gente, que a gente ainda vai ver muita coisa se desenrolar, porque a gente sabe que tá tendo aí, tem protesto pró, tem protesto contra, as redes sociais estão inflamadas cada vez mais, retomando esse assunto de política, que até então parecia que estava um tanto quanto morno antes de toda essa crise que a gente estava vivendo, mas tudo bem. O que acontecer durante este mês de maio, eu volto aqui no mês que vem para fazer o resumo de maio. Então, falando em maio, gente, vocês lembram daquela superstição? É uma superstição que fala, né? Do sell in May and go away, ou seja, venda em maio e caia fora. Pois é, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre isso e eu já quero pedir qual é a opinião de vocês. Vocês estão achando que maio vai ser um mês historicamente negativo, como foram os outros anos, com exceção do ano passado? Pois é, existe aí essa fábula que eu já contei em vídeo aqui no canal, mas me deem a opinião de vocês, o que vocês estão achando para maio, ainda mais entendendo que o mercado já caiu tudo que caiu nos últimos meses, mas também entendendo que a gente ainda está no meio de uma crise, e no caso do Brasil, não somente de pelo menos umas duas crises diferentes, né? E agora sim, vamos sair um pouquinho desse tema de política e vamos falar de taxa de juros. Porque, gente, nos Estados Unidos, o Fed, no dia 8/4, ele indicou, e aliás, ele manteve a taxa de juros em 0% e 0,25%. Então, continua nesses patamares baixos, eles entendem que isso é necessário para tentar enfrentar a crise do coronavírus nesse momento, para tentar estimular um pouquinho mais a economia, estimular o consumo, até mesmo oferecer crédito mais barato para quem precisa. Então, eles mantiveram essa taxa de juros, que no caso é próxima a zero. Quando a gente fala aqui no Brasil, nós temos hoje uma taxa Selic de 3,75, porém nós teremos reunião do Copom já essa semana. No dia 6/5 já é esperado mais um corte na nossa taxa de juros de pelo menos meio ponto percentual, ou seja, a gente pode chegar aí a 3,25%. Só que não para por aí, porque muitos bancos, analistas, especialistas que estão aí estudando o mercado, etc e tal, já estão vendo nossa taxa de juros na faixa de 2% até o final desse ano, e inclusive mantendo parte dessa queda na taxa de juros para 2021. Tudo depende de como irá se desenrolar toda essa crise causada por conta do coronavírus. E aí, gente, vamos sair um pouquinho então da taxa de juros, que a gente entende que tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, tem gente que olha e pensa, olha, é necessário, apesar de não ser o ideal, mas enfim, a gente sabe que isso implica na taxa do câmbio. Eu já falei sobre isso aqui no canal também, mas agora vamos falar sobre atualizações na crise do petróleo. Por quê, gente? A gente sabe que tá batendo ali uma crise entre a Arábia Saudita e Rússia, e aí a OPEP ali foi tentar fazer um acordo em diminuir a produção de barris de petróleo em 10%, e aí o que acontece? Eles conseguiram fechar esse acordo, e até então parecia que seria o suficiente, mas ainda assim o barril de petróleo acabou caindo nos próximos dias, e é claro que quando o barril de petróleo cai bastante, muitas pessoas acabam olhando, olha, provavelmente as empresas desse setor vão acabar se prejudicando muito, porque talvez o ponto de equilíbrio, né, para elas produzirem barril de petróleo, eu trouxe isso no mês passado, né, no resumo do mês passado, sobre o ponto de equilíbrio de Petrobras para produzir petróleo sem ter prejuízo. Então muitos pensaram assim, essas empresas podem ser prejudicadas, mas ainda falando de Petrobras, gente, ela informou que bateu um recorde na exportação
exportação de petróleo, ou seja, ela chegou ao número de 1 milhão de barris exportados por dia, o que é superior em 145% ao comercializado internacionalmente em abril de 2019. Então, comparando mês de abril de 2020 com 2019, então quer dizer que ela exportou 145% a mais com este petróleo em queda. Então a gente entende também que não dá para olhar só o WTI, porque a Petrobras ela acaba tendo como referencial o Brent, e a gente também tem que levar em consideração que quando ela manda para fora, ainda ela tem esse ganho em dólar, e com um dólar apreciado, então isso pode amenizar um pouquinho os impactos na Petrobras. Ainda assim, vale a pena a gente ficar de olho no que pode acontecer com ela, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre PIBs. Pois é, gente, Produto Interno Bruto. Os Estados Unidos teve aí o seu PIB afetado. Até então, a maior queda trimestral tinha sido lá em 2008, com 8,4%, né, de queda no PIB, e dessa vez, nesse primeiro trimestre, ficou então em 4,8%. Já quando a gente fala da China, ela registrou a primeira contração depois de 30 anos crescendo. Pois é, o PIB da China desabou 6,8% somente no primeiro trimestre, isso aí comparando com o mesmo período do ano anterior, tá, gente? E aí é claro que apesar da grande queda no PIB dos últimos trimestres, né, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, projetou ainda um crescimento para este ano na China de 1,2%, diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, gente, porque nós temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, projetando uma recessão para o nosso PIB agora em 2020 em mais de 5%. Então, eles preveem que o Brasil tenha uma retração de 5% em 2020 por conta dessa crise do coronavírus, mas que já para 2021, então eles já estão prevendo aí um possível crescimento de 1,5% e para 2022 um crescimento de 2,3%. Já quando a gente confronta esses dados com o Boletim Focus, que sai regularmente, então a gente considera que ele está falando que a gente vai ter uma retração em 2020 de 3,76%. Ainda assim, é uma retração relativamente grande. Muitos aí estavam otimistas em 2019 pensando em 2020, mas muita coisa aconteceu de lá para cá, então a gente teve que se adaptar rapidamente a essa realidade de agora com toda essa crise. Então as expectativas de crescimento para esse ano parece que não temos, né? Então vamos saindo um pouquinho então de questão de PIB e vamos falar das privatizações. Nós tínhamos aí uma série de privatizações para acontecer nesse ano de 2020, principalmente quando a gente falava de empresas do setor elétrico, enfim, tinham várias coisas para acontecer. Só que tudo isso, neste momento, foi deixado em stand-by, ou seja, está lá paradinho na estante, porque neste momento de crise, eles entendem que não é o momento para privatizar as empresas na bacia das almas. Sim, eu já usei essa expressão aqui no canal antes, e isso quer dizer que talvez agora essas empresas estejam a preço de banana e que não valha a pena privatizar elas. E muito por conta da valorização do dólar, porque muitas vezes se você tem um real depreciado e um dólar valorizado, quem tá olhando para o Brasil pensando em algum investimento ou quem sabe em comprar alguma empresa, em adquirir a participação em alguma empresa, tá entendendo que vai encontrar preço de banana. Então, por hora, privatizações estão em stand-by, não devem acontecer durante este ano. Apesar de que tem gente que diz que alguns casos, a partir do segundo semestre, podem voltar a ser estudados. Vamos acompanhar um pouquinho mais de perto. E aí uma outra notícia foi sobre a STT e a Eneva. Pois é, a Eneva ela tinha feito uma proposta para a STT para elas fazerem uma fusão. Só que a STT ela recusou essa proposta, dizendo que não, que talvez não teria sinergia no business, porque Eneva ela produz energias não limpas como a STT. E aí no fim das contas também disse que o valor que a Eneva estava, enfim, oferecendo para fazer toda essa fusão não seria minimamente interessante, e ela ainda foi lá e deu uma criticada no negócio da Eneva, né? Agora vamos falar sobre uma ação que eu sei que é
a queridinha de muitos, Oi BR3, Oi, ou só ações da Oi, enfim, né? Porque a gente tá falando da empresa em si, tá? Mas ela informou que a sua geração de caixa operacional foi negativa em 1,2 bilhões de reais. E aí é claro que mesmo diante desse cenário que a gente entende que pode ser um pouquinho difícil, ela tá em recuperação desde 2016, tá aí com o seu plano investindo em fibra ótica, ela tá tentando gerar caixa para continuar investindo e tudo mais, ainda assim ela apresentou alguns resultados negativos, mas eles também afirmaram que não é motivo para deixar de fazer os investimentos e continuar naquele plano de recuperação judicial que é fundamental para que a empresa consiga se reerguer e, claro, retomar a confiança dos seus investidores. E aí vamos falar então sobre Via Varejo, gente. Por quê? Via Varejo, a gente sabe que com toda essa crise, várias lojas acabaram fechando, consequentemente, muitos ficaram preocupados no sentido de que ela estava fazendo um turnaround, e aí com lojas fechadas ela teria que fazer um turnaround do turnaround para voltar a ser alguma coisa na Bolsa de Valores. E aí o que acontece? O que tem acontecido muito são várias lives com os CEOs de várias empresas, onde eles estão falando aí o panorama do que eles estão enxergando para o mercado, para a própria empresa, como eles estão sendo afetados. E em uma live recente, né? Então a gente teve o Volker Berger, que eu acho que é assim que se pronuncia, se não for eu já errei 1000 vezes a pronúncia do nome dele, mas ele disse que desde que a pandemia começou e desde a reabertura de mais de 200 lojas, né? Porque, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o isolamento, né? Aquela quarentena, ela já não tá mais valendo, então já foi flexibilizada. Então, mais de 200 lojas já foram reabertas e eles voltaram ao patamar de quase 70% de vendas antes da crise, sem contar que eles falaram que aumentaram e sim muito as vendas no negócio online e também via WhatsApp, onde os vendedores então estavam conseguindo aí interagir com os seus clientes e fazendo vendas pelo WhatsApp. É claro que muitas pessoas ficaram de olho nisso, fechou aí abril então com 74% de alta, o que é coisa pra caramba, porque quando ela chegou perto dos R$4, muita gente falou assim, vai quebrar, acabou pra ela, e aí ela acabou subindo bastante. Mas não paramos por aí, porque nós tivemos uma empresa que não está na nossa Bolsa de Valores, mas sim está lá fora, que é a tal senhora Netflix, que eu sei que muitos de vocês estão consumindo neste momento de quarentena, de isolamento social. O que acontece, gente? Ela teve um aumento de 188 milhões de usuários. Ou seja, tudo isso refletiu em um lucro de mais de 709 milhões de dólares somente nesse primeiro trimestre. É óbvio que algumas empresas sofrem muito com a crise, enquanto outras conseguem se sobressair um pouco. Quando a gente fala de Netflix ou empresas do setor de alimento, de mercado, de saúde, várias empresas podem sim conseguir tirar uma gordurinha no meio de toda essa crise que a gente está vivendo. Agora, vamos falar então sobre a primeira rodada de resultados que a gente teve do primeiro trimestre de 2020 para algumas empresas, gente. E quero começar falando sobre VEG, que eu já falei, inclusive, no domingo agora, sobre os resultados e os impactos que ela teve por conta do coronavírus. Ela entregou um lucro de 440 milhões de reais, ou seja, 43% acima do que o mesmo período do ano anterior. Só que diferente de VEG, que teve esse lucro crescendo bastante, nós tivemos Cielo, gente. Cielo, ela entregou um lucro, ainda é lucro, de 166 milhões de reais. Só que isso, gente, é 69% menor do que o período anterior e muitas pessoas ficaram um tanto quanto preocupadas, porque Cielo está, assim, tentando se reestruturar lá dentro, diminuir margem para ser um pouquinho mais competitiva, mas a gente entende que no meio dessa crise, onde muitas vezes tem muita loja fechada, enfim, quem só tem a loja fechada e utilizava o meio de pagamento, maquininha, essas coisas assim, estão consumindo menos esse tipo de produto, muitas vezes são menos taxas geradas e pode sim acabar afetando o negócio dela. Agora, um resultado que pegou muita gente de surpresa foi o Bradesco, gente. O Bradesco entregou um lucro de 3,8 bilhões, ou seja, ainda é um lucro, mas ficou aí quase 40% menor
do que o mesmo período do ano passado. Não vou destrinchar esse resultado aqui porque neste domingo que vem agora eu vou falar sobre Bradesco, sobre os principais pontos, como ele está sendo afetado por essa crise do coronavírus. Então domingo eu espero vocês aqui pra gente falar um pouquinho melhor deste banco aí que teve aí quase 40% do seu lucro diminuído em relação ao ano passado. E aí muita gente até ficou meio assim, porque poxa, tá todo mundo falando que o setor elétrico e financeiro seria teoricamente o melhor para investir e a gente tá vendo isso? Calma, gente, eu vou explicar um pouquinho melhor isso no domingo para vocês. E claro que não são todos os bancos que estão aí nesse mesmo saco, porque quando a gente fala de Santander, ele entregou um lucro de 3,9 bilhões de reais, ou seja, 10,5% maior do que o ano anterior. E aí, quando a gente fala de ISA-CTEP, né, que é do setor elétrico, ela entregou aí um lucro de 308 milhões de reais, ou seja, quase 34% maior do que o mesmo período do ano anterior. E mudando um pouquinho então desse setor, vamos falar de Vale, porque ela conseguiu reverter um prejuízo e entregou então um lucro de 239 milhões de reais. Então, isso foi um ponto positivo em meio a toda essa crise, mas a gente vai ficar de olho nas próximas empresas que tendem a divulgar os seus resultados. Provavelmente no resumês de maio eu vou trazer muito mais informações com as empresas mais relevantes e eu acho, gente, que eu consegui passar todas as informações que eu queria deste resumês de abril, que teve coisa pra caramba, não adianta, mas eu acho que a gente conseguiu aí resumir bem esse mês de abril em algumas dezenas ou centenas de minutos, né? De qualquer maneira, se você chegou aqui até o final deste vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. E se você acha que faltou alguma informação relevante do mês de abril, escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.